CEO promete para si mesmo que nunca mais iria se apaixonar, até que ela salva a vida de sua filha, e algo que ele não esperava acontece. Márcio Albuquerque, um homem de 42 anos, estava no topo do mundo, ou pelo menos era o que todos pensavam. Dono de uma empresa de tecnologia que dominava o mercado brasileiro. Ele era conhecido por sua frieza nos negócios e por sua habilidade de transformar ideias em milhões. Mas, por trás dos ternos impecáveis e da agenda lotada, havia um vazio, que ele carregava como uma cicatriz. 5 anos antes, sua esposa Lívia o abandonara, deixando-o com a filha, Júlia, então com apenas 2 anos, para fugir com um amante. A traição foi um golpe que Márcio nunca superou. Naquela noite, enquanto segurava Júlia chorando em seus braços, ele fez uma promessa solene. Nunca mais se apaixonaria. O amor para ele era uma armadilha, uma fraqueza que ele não podia mais se permitir. Era uma tarde quente de novembro em São Paulo, e Márcio estava hospedado em um hotel de luxo nos Jardins, finalizando uma série de reuniões com investidores. Júlia, agora com 7 anos, uma menina de cachos castanhos e olhos curiosos, brincava no lobby, sob o olhar distante de uma babá contratada às pressas. Márcio, absorto em uma ligação, não percebeu quando Júlia, entediada, escapuliu pelas portas giratórias do hotel, correndo em direção à rua movimentada. O som dos pneus cantando e o grito de uma mulher o arrancaram do telefone. Ele virou-se a tempo de ver uma cena que gelou seu sangue. Uma jovem, com um avental florido e um cesto de rosas nas mãos, segurava Júlia pela cintura, puxando-a de volta para a calçada enquanto um carro passava a centímetros delas. Minha filha. Márcio correu-lhe o coração disparado, ajoelhando-se ao lado de Júlia, que tremia, mas estava ilesa. Ele a abraçou com força, sentindo o alívio misturado ao pavor. Então, olhou para a mulher que salvara sua filha. Ela era jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos castanhos presos em um coque bagunçado e um rosto marcado por uma mistura de determinação e suavidade. Seus olhos, castanhos e profundos, brilhavam com uma emoção que Márcio não conseguia decifrar. Obrigado. Eu não sei nem o que dizer, gaguejou ele, ainda segurando Júlia. Não precisa dizer nada, só cuida melhor dela da próxima vez, respondeu a mulher com um tom firme, mas sem julgamento. Ela se abaixou para falar com Júlia, sorrindo. Você é corajosa, hein, pequena? Mas promete que não vai mais correr assim? Júlia assentiu, tímida, e Márcio notou o jeito natural com que a mulher falava com sua filha. Ele se levantou, ainda atordoado, e perguntou: Qual é o seu nome? Cristina, disse ela, ajustando o cesto de flores. Cristina Oliveira. Vendo flores aqui na esquina. Ela apontou para um carrinho colorido a poucos metros dali, cheio de rosas, girassóis e cravos. Márcio insistiu em recompensá-la, oferecendo dinheiro, mas Cristina recusou com um aceno de mão. Não faço isso por dinheiro. Faço porque é o certo. Ela sorriu de novo, e algo naquele sorriso, simples, genuíno, fez Márcio sentir um aperto no peito, algo que ele não sentia há anos. Naquela noite, enquanto Júlia dormia no quarto do hotel, Márcio não conseguia tirar Cristina da cabeça. Ele se pegou olhando pela janela, tentando enxergar o carrinho de flores na esquina, agora vazio. Por que aquela mulher, uma estranha, o afetava tanto? Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. É só gratidão, disse a si mesmo, mas no fundo, sabia que era mais. Algo havia se quebrado dentro dele, ou talvez começado a se consertar. No dia seguinte, o sol nascia com um brilho dourado sobre São Paulo, mas Márcio acordou com uma inquietação que não explicava. Júlia, já esquecida do susto da véspera, cantarolava enquanto desenhava flores coloridas em um caderno. Olha, papai, é a moça das flores, disse ela, apontando para um desenho de uma mulher com um avental e um sorriso largo. Márcio sorriu, mas sentiu um aperto no peito. Ele precisava agradecer a Cristina novamente, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. No fundo, havia algo mais. Uma curiosidade, uma necessidade de entender por que aquela mulher, tão simples e tão diferente de tudo que ele conhecia, não saía de sua cabeça. Depois de deixar Júlia com a babá,
Dessa vez com ordens estritas para não tirá-la de vista, Márcio caminhou até a esquina onde Cristina trabalhava. O carrinho de flores estava lá, um oásis de cores em meio ao cinza da avenida. Cristina arrumava os buquês, cantarolando uma música suave, alheia ao movimento frenético dos carros e pedestres. Ela usava o mesmo avental florido, mas hoje os cabelos estavam soltos, caindo em ondas sobre os ombros. Márcio hesitou, sentindo-se estranhamente vulnerável, como se estivesse invadindo um espaço que não lhe pertencia. "Bom dia", disse ele pigarreando. Cristina ergueu os olhos, surpresa, e então sorriu, aquele mesmo sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. "Olha só, o pai da corredora", brincou ela, limpando as mãos no avental. "Como está a pequena?" "Está bem, graças a você." Márcio esfregou a nuca, sem jeito. "Eu vim agradecer de novo, e trouxe algo." Ele tirou do bolso um envelope com dinheiro, mas antes que pudesse oferecê-lo, Cristina levantou a mão. "Já disse que não quero dinheiro." Seu tom era gentil, mas firme. "Mas se quiser mesmo agradecer, pode comprar um buquê. As rosas vermelhas estão lindas hoje." Márcio riu, algo que não fazia com frequência. "Tudo bem, você venceu. Me dá o melhor buquê que tiver." Enquanto Cristina preparava as flores, Márcio observava seus movimentos precisos, a forma como ela tratava cada pétala com cuidado. Ele se pegou querendo saber mais sobre ela. Quem era aquela mulher que trabalhava na rua, mas tinha uma dignidade que ele raramente via em salas de reunião? Sem pensar, perguntou: "Você sempre trabalhou com flores?" Cristina pausou, como se a pergunta a tivesse pego desprevenida. Seus olhos ficaram distantes por um momento, mas ela logo voltou a sorrir. "Desde que me mudei para São Paulo há uns 10 anos, vim do interior, de uma cidadezinha chamada Lavras. Minha mãe tinha um jardim que era o orgulho do bairro. Aprendi com ela." Ela entregou o buquê, um arranjo vibrante de rosas e girassóis. "E você? O que faz além de correr atrás de crianças fujonas?" Márcio hesitou. Normalmente ele se apresentava como CEO da TechWave, mas algo naquela conversa o fez querer ser mais humano. "Eu trabalho com tecnologia e tento ser um bom pai, mas nem sempre consigo." Cristina assentiu, como se entendesse mais do que ele dizia. "Ser pai não é fácil, mas aquela menina te adora. Dá pra ver no jeito que ela te olha." As palavras dela tocaram um lugar que Márcio mantinha trancado. Ele desviou o olhar, fingindo ajustar o relógio. "Obrigado. E olha, se precisar de qualquer coisa mesmo, me avisa." Ele entregou um cartão de visita, algo que fazia por reflexo, mas Cristina apenas riu. "Um cartão chique. Vou guardar, mas só se prometer que não vai mandar sua filha correr pra rua." "De novo, prometo", disse Márcio, rindo de novo. Ele se despediu, mas enquanto caminhava de volta ao hotel, com o buquê nas mãos, sentiu algo que não queria admitir. Uma leveza, uma vontade de voltar àquela esquina. Nos dias seguintes, Márcio inventava desculpas para passar pelo carrinho de Cristina. Às vezes, comprava flores para o escritório, outras levava Júlia, que insistia em ajudar Cristina a arrumar os buquês. As conversas eram leves, cheias de provocações e risadas. Cristina contava histórias do interior, como a vez que tentou salvar uma galinha de um gavião e acabou coberta de penas. Márcio, por sua vez, compartilhava pequenas vitórias de Júlia, como quando ela aprendeu a andar de bicicleta sem rodinhas. Ele se surpreendia com o quanto gostava daqueles momentos, com o quanto se sentia normal. Uma tarde, enquanto Júlia desenhava no carrinho, Cristina olhou para Márcio com uma expressão travessa. "Sabe, você não combina com esse terno. Parece que está sempre pronto para uma guerra." "Guerra é um exagero", retrucou ele rindo. "Mas tá, talvez eu exagere na formalidade. Qual é a sua sugestão, então?" "Uma camiseta, quem sabe? Algo que diga, sou humano, não um robô." Ela piscou, e Márcio sentiu o rosto esquentar. "Vou pensar no caso", disse ele, mas por dentro pensava em como Cristina conseguia desarmá-lo com tanta facilidade. Naquela noite, deitado no hotel, Márcio encarava o teto, o coração dividido. Ele sabia que estava começando a sentir algo por Cristina, mas a promessa que fizera a si mesmo ecoava em sua mente. Ele não podia se apaixonar, não podia se arriscar de novo.
Mas então, por que cada conversa com ela parecia reacender uma parte dele que ele acreditava estar morta? E por que, pela primeira vez em anos, ele sentia vontade de tentar? Os dias em São Paulo começaram a ganhar um ritmo novo para Márcio. Pela primeira vez em anos, ele sentia uma antecipação que não tinha a ver com reuniões ou contratos. Cada manhã, enquanto tomava café no hotel, pensava na esquina onde Cristina estaria, arrumando suas flores com aquele jeito cuidadoso que ele agora conhecia tão bem. Júlia, sempre perceptiva, notava a mudança no pai. "Papai, a gente vai ver a Cristina hoje?" perguntava, os olhos brilhando. Márcio disfarçava, dizendo que era só para comprar flores, mas no fundo sabia que era mais. Muito mais. Uma semana após o incidente com Júlia, Márcio decidiu fazer algo diferente. Era um sábado ensolarado, e ele queria agradecer a Cristina de uma forma que ela não pudesse recusar. Convenceu Júlia a ajudá-lo a escolher um presente. Um caderno de anotações com capa de flores, algo que ele achou que combinava com ela. "Ela vai adorar, papai", disse Júlia, pulando de animação enquanto embrulhavam o presente com um laço colorido. Chegando à esquina, Márcio sentiu um nervosismo que o pegou desprevenido. Ele, que enfrentava conselhos de acionistas sem piscar, agora hesitava em entregar um simples presente. Cristina estava lá, conversando com uma cliente idosa, explicando com paciência a diferença entre cravos e margaridas. Quando a cliente se afastou, ela viu Márcio e Júlia se aproximando e abriu um sorriso. "Olha só, meus clientes favoritos", disse ela brincalhona. "O que temos hoje? Mais flores para o escritório?" "Na verdade..." Márcio pigarreou, entregando o pacote. "É para você. Um agradecimento." De nós dois. Cristina ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas aceitou o presente. Ao abrir, seus olhos se suavizaram. Um caderno de flores. Ela passou os dedos pela capa, como se estivesse tocando algo precioso. "Minha mãe tinha um caderno assim para anotar as receitas dela. Como vocês sabiam, foi a Júlia", disse Márcio apontando para a filha, que sorria orgulhosa. "Ela disse que você ia gostar." Cristina se abaixou e abraçou Júlia. "Você é um anjo, sabia?" Depois olhou para Márcio, os olhos brilhando com uma emoção contida. "Obrigada, de verdade." "Não precisava sim", respondeu ele, com uma sinceridade que o surpreendeu. "Você fez mais do que imagina." A conversa fluiu com naturalidade, como sempre. Cristina contou que usava cadernos para anotar ideias de arranjos florais e, às vezes, escrevia poemas que nunca mostrava a ninguém. Márcio, por sua vez, confessou que não tinha hobbies fora do trabalho, mas que ultimamente estava pensando em aprender a cozinhar para Júlia. "Quero que ela tenha memórias de casa, sabe? Não só de hotéis e babás." Cristina assentiu, mas havia algo em seu olhar, uma tristeza passageira que Márcio captou, mas não questionou. Em vez disso, ele a convidou para tomar um sorvete. Com eles no shopping próximo. Júlia insiste que o de chocolate é o melhor da cidade. Quer testar? Para sua surpresa, Cristina aceitou. "Tá bem, mas só porque a Júlia é uma ótima vendedora", disse ela, piscando para a menina. No shopping, enquanto Júlia devorava seu sorvete, Márcio e Cristina riam das histórias dela sobre clientes excêntricos, como o homem que comprava flores toda semana para se desculpar com a esposa, mas nunca dizia pelo quê. Márcio, mais à vontade, contou sobre a vez que tentou montar uma bicicleta para Júlia e acabou com um dedo machucado e um manual rasgado. "Eu sou melhor com planilhas do que com chaves de fenda", admitiu, e Cristina riu tão alto que chamou já a atenção das mesas ao redor. "Sabe, Márcio, você é mais engraçado do que parece com esse jeito de CEO sério", disse ela ainda sorrindo. "E você é mais corajosa do que parece com esse avental florido", retrucou ele. E por um momento seus olhos se encontraram, carregados de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Mas enquanto caminhavam de volta ao carrinho, Márcio notou que Cristina parecia mais quieta. Ele perguntou se estava tudo bem, e ela hesitou antes de responder. "Só lembrei de uma coisa. Minha mãe adorava sorvete de chocolate. Ela faleceu há 3 anos, e às vezes sinto ela em momentos assim." Márcio sentiu um peso no peito. Queria dizer algo, mas tudo parecia insuficiente.
Então, apenas tocou o ombro dela, um gesto simples, mas cheio de empatia. Sinto muito, Cristina, mas acho que ela ficaria feliz vendo você agora, com esse carrinho que é praticamente um jardim. Cristina sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Talvez. Obrigada por isso. Naquela noite, Márcio não conseguiu dormir. Ele pensava em Cristina, na força dela, na dor que ela carregava com tanta dignidade, mas também pensava em si mesmo, no medo que o impedia de se aproximar. A traição de Lívia ainda o assombrava. Ele se lembrava das noites em que voltava para casa e encontrava bilhetes dela, cada vez mais distantes, até o dia em que ela simplesmente partiu. Você é frio demais, Márcio. Não sei como te amar, dizia o último bilhete. Essas palavras o perseguiam, como se fossem a prova de que ele não merecia ser amado de novo. Mas Cristina estava mudando algo nele. Cada conversa, cada risada, cada olhar dela parecia um convite para tentar de novo. Ele queria conhecê-la melhor. Queria estar ao lado dela e de Júlia, mas o medo era quase palpável. E no fundo, ele se perguntava, será que Cristina também carregava cicatrizes? Será que ela o aceitaria com todo o seu passado que ele tentava esconder? Na manhã seguinte, enquanto se preparava para mais um dia de reuniões, Márcio tomou uma decisão. Ele iria convidar Cristina para jantar. Nada extravagante, só uma chance de conversar sem pressa, de entender quem ela era. Mas, ao chegar à esquina, ele viu algo que o fez parar. Cristina estava discutindo com um homem mais velho, que gesticulava com raiva, apontando para o carrinho. Márcio não ouviu as palavras, mas viu a tensão no rosto dela. Quem era aquele homem? E por quê? Cristina parecia tão abalada. Márcio ficou paralisado a poucos metros do carrinho de flores, o coração acelerado. Cristina discutia com o homem mais velho, cuja voz rouca ecoava pela calçada, atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Ele era magro, com cabelos grisalhos e uma expressão endurecida, vestindo uma camisa social amassada que parecia não combinar com sua postura autoritária. Cristina, normalmente tão serena, estava visivelmente tensa, os punhos cerrados enquanto respondia em um tom baixo, mas firme. Márcio não conseguia ouvir as palavras exatas, mas o peso da cena o incomodava. Algo naquela discussão parecia pessoal, como se tocasse uma ferida antiga. Sem pensar, ele deu um passo à frente, mas hesitou. Não queria invadir o espaço dela, não quando ela parecia tão vulnerável. Ainda assim, a preocupação falou mais alto. Aproximou-se lentamente, e o homem parou de falar ao notar sua presença. Cristina virou-se, os olhos arregalados, uma mistura de surpresa e embaraço cruzando seu rosto. Márcio, disse ela, a voz tremendo ligeiramente, o que você está fazendo aqui? Eu vim comprar flores, mentiu ele, tentando soar casual, mas seus olhos traíam a preocupação. Ele olhou para o homem, que agora o encarava com desconfiança. Tudo bem por aqui? O homem soltou um riso seco, quase desdenhoso. Tudo ótimo, amigo. Só uma conversa de família. Ele enfatizou a palavra família com um tom que fez Márcio franzir o senho. Cristina respirou, fundo, como se estivesse reunindo forças. Márcio, esse é o meu pai, seu Antônio. Pai, esse é o Márcio, um amigo. A palavra amigo saiu hesitante, e Márcio sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Seu Antônio olhou Márcio de cima a baixo, como se o estivesse avaliando. Amigo é? Disse com um tom que misturava sarcasmo e desconfiança. Espero que não seja mais um desses que aparecem com promessas e somem depois. Pai, Cristina cortou, o rosto vermelho de vergonha. Para com isso. Ela se virou para Márcio, os olhos pedindo desculpas. Desculpa, ele às vezes fala demais. Márcio apenas assentiu, sem saber como reagir. A tensão entre Cristina e o pai era palpável, e ele decidiu recuar. Tudo bem, vou deixar vocês conversarem, só vim mesmo pegar um buquê para Júlia. Ele apontou para o carrinho, tentando aliviar o clima. Cristina forçou um sorriso, escolhendo rapidamente um arranjo de margaridas. Toma, é por minha conta. Para Júlia. Ela entregou as flores e seus dedos roçaram os de Márcio por um instante.
enviando um choque inesperado por sua espinha. Ele agradeceu e se afastou, mas enquanto caminhava de volta ao hotel, não conseguia parar de pensar. Na cena, quem era aquele homem que tratava Cristina com tanta rispidez? E por que ela parecia carregar um peso tão grande ao falar dele? Márcio sabia que não tinha o direito de se intrometer, mas algo em seu peito gritava para entender, para estar ao lado dela. Naquela tarde, ele levou Júlia ao parque, esperando que o ar livre o ajudasse a clarear a mente. Enquanto empurrava a filha no balanço, ela tagarelava sobre Cristina. Papai, a Cristina disse que margaridas são flores que sorriem. Você acha que ela sorri sempre assim? Márcio sorriu, mas a pergunta o fez pensar. Cristina tinha um sorriso que iluminava tudo, mas hoje ele viu uma sombra nos olhos dela, uma tristeza que ela escondia tão bem. Decidido a não deixar o convite para o jantar esperar mais, Márcio voltou à esquina no fim da tarde, dessa vez sem Júlia. Cristina estava sozinha, arrumando o carrinho para fechar. O pai não estava mais lá, mas ela parecia cansada, os ombros curvados como se carregassem o peso do mundo. Oi, disse ele hesitante. Tudo bem? Cristina olhou para ele surpresa, e então suspirou, como se estivesse decidindo se abria o coração ou não. Mais ou menos, meu pai, ele não é uma pessoa fácil. Ela fez uma pausa escolhendo as palavras. Ele nunca aceitou que eu vim para São Paulo sozinha. Acha que vender flores é humilhante, que eu deveria voltar para Lavras trabalhar na loja de ferragens dele. Mas eu amo o que faço. Amo as flores, as pessoas, a liberdade. Márcio ouviu em silêncio, sentindo uma empatia profunda. Ele sabia o que era carregar as expectativas de alguém. Você é incrível no que faz, Cristina. Não é qualquer um que transforma uma esquina numa coisa tão viva. Ela sorriu, mas havia um brilho de lágrimas nos olhos. Obrigada. Às vezes, sinto ele me julgando, sabe? Como se eu fosse uma decepção. Ele não entende que eu escolhi isso porque me faz feliz. Márcio quis abraçá-la, mas se conteve. Em vez disso, respirou fundo e deixou as palavras saírem. Cristina, sei que a gente não se conhece há tanto tempo, mas gostaria de te convidar para jantar. Só nós dois. Nada chique, só uma conversa. O que acha? Cristina piscou surpresa, e por um momento Márcio achou que ela recusaria. Mas então ela sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Tá bem, mas só se for um lugar com comida de verdade, nada de pratos minúsculos com nomes que ninguém entende. Ele riu, aliviado. Combinado. Que tal amanhã à noite? Fechado, disse ela. E o olhar que trocaram foi como uma promessa silenciosa. Naquela noite, enquanto Júlia dormia, Márcio se pegou sorrindo sozinho. Ele estava nervoso, mas também animado. Pela primeira vez em anos, sentia que estava dando um passo em direção a algo novo, algo que o assustava, mas que também o fazia sentir vivo. No entanto, uma dúvida persistia. O que Cristina escondia? A discussão com o pai parecia ser só a ponta de um iceberg, e Márcio não podia evitar a sensação de que havia mais na história dela, algo que poderia mudar tudo. À noite do Rio, jantar chegou com uma brisa suave que parecia carregar promessas. Márcio passou o dia inteiro inquieto, revisando mentalmente cada detalhe. Ele escolheu um restaurante simples, mas acolhedor, no coração de Pinheiros, com mesas de madeira e luzes quentes que lembravam uma casa de família. Nada de pratos sofisticados ou garçons engravatados, exatamente como Cristina havia pedido. Ele deixou Júlia com uma babá de confiança no hotel, prometendo à filha uma noite de pizza e filme para compensar sua ausência. Mas papai, você vai contar para Cristina que eu ajudei a escolher o presente? Perguntou Júlia com um sorriso travesso. Márcio riu beijando a testa dela. Prometo que sim, pequena. Enquanto se arrumava, Márcio se pegou diante do espelho, hesitando entre o terno de sempre e algo mais casual. Lembrou-se das palavras de Cristina. Algo que diga, sou humano, não um robô. E optou por uma camisa polo azul e calça jeans. Era a primeira vez em anos que se vestia assim, e a sensação era estranhamente libertadora. Ele olhou para o reflexo, tentando reconhecer o homem que via. Não era mais apenas o CEO frio e calculista. Havia algo novo ali,
uma centelha de esperança que ele não ousava nomear. Cristina chegou ao restaurante pontualmente e Márcio sentiu o ar escapar dos pulmões ao vê-la. Ela usava um vestido simples, azul escuro, que realçava a suavidade de sua pele e o brilho de seus olhos castanhos. Os cabelos soltos caíam em ondas naturais e ela carregava um sorriso tímido, mas genuíno. "Nada mal para um cara que vive de terno", disse ela, apontando para a roupa dele com um olhar brincalhão. Márcio riu aliviado por ela quebrar o gelo. "Você também tá diferente sem o avental florido", retrucou ele, puxando a cadeira para ela. "Mas acho que as flores ainda combinam mais com você." O jantar começou leve, com conversas sobre trivialidades. Cristina contou histórias engraçadas de sua infância em Lavras, como a vez que tentou plantar girassóis na horta da mãe e acabou com um pé de feijão por engano. "Minha mãe riu por semanas, mas guardou aqueles feijões como se fossem um troféu", disse ela, os olhos brilhando com a memória. Márcio, por sua vez, compartilhou uma história de quando Júlia, aos 4 anos, insistiu em consertar o laptop dele com purpurina e cola. "Ainda acho pedacinhos brilhantes no meu escritório", confessou. E Cristina gargalhou, o som enchendo a mesa de calor. Mas à medida que a noite avançava, a conversa ganhou profundidade. Cristina perguntou sobre a vida de Márcio e ele se abriu, algo que raramente fazia. Contou sobre os primeiros anos como pai solteiro, sobre as noites em que Júlia chorava pedindo a mãe e ele não sabia como explicar que Lívia não voltaria. "Aí eu me joguei no trabalho para não pensar na dor", admitiu mexendo no copo de suco com um olhar distante. "Mas às vezes me pergunto se fui o pai que ela merecia." Cristina ouviu em silêncio, os olhos cheios de empatia. Então, com uma coragem que surpreendeu Márcio, ela estendeu a mão e tocou a dele, um gesto delicado, mas firme. "Você tá fazendo o seu melhor, Márcio, e a Júlia te ama por isso. Dá pra ver no jeito que ela fala de você. Não se culpe tanto." As palavras dela foram como um bálsamo, mas também trouxeram à tona a promessa que Márcio fizera a si mesmo: nunca mais se apaixonar. Ele olhou para a mão dela sobre a sua, sentindo o calor daquele toque, e algo dentro dele se partiu. Não era só gratidão ou amizade, era mais, muito mais. Ele queria contar a ela sobre Lívia, sobre o medo que o prendia, mas as palavras travaram na garganta. Foi Cristina quem quebrou o silêncio com um tom mais suave. "Sabe, eu também carrego minhas cicatrizes." Ela hesitou, olhando para o prato quase intocado. "Meu pai, ele nunca superou que eu escolhi minha própria vida. Quando minha mãe morreu, ele ficou mais amargo. Eu era a única filha, e ele queria que eu ficasse em Lavras, cuidando dele, da loja. Mas eu precisava respirar, sabe? Vim para São Paulo atrás de algo que fosse meu." Ela fez uma pausa, os olhos marejados. "Às vezes, sinto que decepcionei ele, mas também sinto que, se eu não tivesse vindo, teria decepcionado a mim mesma." Márcio sentiu um nó na garganta. Ele entendia aquela batalha entre o dever e o desejo, entre o que os outros esperam e o que o coração pede. "Você é mais forte do que imagina, Cristina. Não é qualquer um que enfrenta o mundo por um sonho." Ela sorriu, enxugando uma lágrima com a ponta dos dedos. "E você, Márcio, qual é o seu sonho? Além de ser o melhor pai para Júlia?" A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou por um momento, buscando uma resposta honesta. "Acho que quero sentir de novo. Não só existir, mas viver. E ultimamente, quando estou com você, sinto que isso é possível." O silêncio que se seguiu foi carregado, mas não desconfortável. Cristina olhou nos olhos dele e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Ela apertou a mão dele só um pouco antes de soltá-la. "Então, talvez a gente possa aprender a viver juntos, um dia de cada vez." Quando saíram do restaurante, a noite estava mais fria, mas nenhum dos dois parecia notar. Caminharam lado a lado, as mãos roçando ocasionalmente, cada toque como uma pequena faísca. Márcio a acompanhou até o ponto de ônibus, e antes de ela subir, ele disse impulsivamente: "Cristina, você já pensou em fazer algo além das flores? Tipo, mostrar seus poemas para alguém?" Ela riu surpresa. "Meus poemas são só rabiscos, Márcio. Coisas que escrevo para mim mesma." "Talvez sejam mais do que isso", disse ele,
com uma sinceridade que a fez corar. Pensa nisso e me avisa quando estiver pronta para compartilhar. Ela subiu no ônibus, mas antes que a porta se fechasse, virou-se e disse: obrigada pela noite, Márcio. Foi especial. Enquanto voltava ao hotel, Márcio sentia o coração leve, mas também inquieto. Ele estava se apaixonando e isso o aterrorizava. A promessa que fizera a si mesmo parecia cada vez mais distante, mas as cicatrizes de Lívia ainda estavam lá, sussurrando dúvidas. E no fundo, ele não podia ignorar a sensação de que Cristina também guardava algo, não um segredo, mas uma dor que ela ainda não estava pronta para revelar. O que aconteceria quando as verdades de ambos viessem à tona? Os dias seguintes ao jantar foram como uma dança delicada entre Márcio e Cristina, cheia de pequenos avanços e hesitações. Márcio se pegava sorrindo sem motivo, lembrando do jeito como Cristina ria ou da forma como seus olhos brilhavam quando falava das flores. Ele começou a fazer questão de passar pela esquina dela todos os dias, mesmo que fosse só para um oi rápido ou para levar Júlia, que agora chamava Cristina, de tia Cris, com uma naturalidade que aquecia o coração. Cristina, por sua vez, parecia mais à vontade com ele, mas havia momentos em que Márcio percebia um lampejo de reserva, como se ela estivesse segurando algo, talvez por medo, talvez por cautela. Uma manhã, enquanto Márcio ajudava Cristina a organizar um novo carregamento de flores, uma tarefa que ele surpreendentemente começava a gostar, Júlia correu até eles com uma ideia. Tia Cris, você já foi no zoológico? A gente vai amanhã, né, papai? Vem com a gente. Márcio olhou para a filha, surpreso, mas não pôde evitar um sorriso. A ideia de passar um dia com Cristina fora da esquina, em um ambiente leve e descontraído, era tentadora. Cristina hesitou, ajustando uma rosa no carrinho. Não sei, Júlia. Tenho o carrinho para cuidar e o zoológico fica meio longe. Eu cuido disso, disse Márcio quase rápido demais. Fecha o carrinho por um dia. Você merece um descanso. E olha, a Júlia não vai te perdoar se você perder os elefantes. Ela é obcecada por eles. Cristina riu olhando para Júlia, que fazia uma careta de súplica com as mãos juntas. Tá bem, vocês venceram, mas só se me deixarem escolher o lanche. Nada de fast food, hein? Vou levar uma torta de frango que minha mãe me ensinou a fazer. Combinado, exclamou Júlia pulando de alegria, enquanto Márcio sentia uma onda de calor no peito. Era a primeira vez que planejavam algo juntos, algo que parecia uma família. O dia no zoológico foi mágico. Sob o sol quente de São Paulo, eles caminharam entre as jaulas com Júlia apontando empolgada para cada animal. Cristina tinha uma paciência infinita, respondendo às perguntas curiosas da menina. Por que o leão tem juba? Os pinguins sentem frio? Com respostas que misturavam fatos e histórias divertidas. Márcio observava encantado como Cristina transformava cada momento em algo especial. Quando pararam para comer a torta de frango, sentados em um banco sob a sombra de uma árvore, Márcio não resistiu e brincou. Essa torta é boa demais. Você está escondendo um diploma de chefe, Cristina? Ela riu, balançando a cabeça. Nada disso. É só amor e uma receita velha da minha mãe. Ela dizia que comida boa junta as pessoas. Por um momento, os olhos dela ficaram distantes e Márcio percebeu que a menção à mãe ainda trazia uma dor silenciosa. Enquanto Júlia corria para ver os macacos, Márcio e Cristina ficaram sentados, aproveitando a brisa. Ele decidiu arriscar uma pergunta que vinha rondando sua mente. Cristina, você já pensou em voltar para Lavras? Não agora, mas algum dia? Ela olhou para ele surpresa e então suspirou, mexendo numa folha caída no banco. Já pensei, sim, mas não por mim, pelo meu pai. Ele está ficando mais velho e eu sei que ele precisa de mim, mesmo que não admita. Mas Lavras é pequena demais para o meu coração. Lá eu me sinto sufocada. Aqui, com as flores, com as pessoas, eu me sinto viva. Ela fez uma pausa e então, com um sorriso tímido, acrescentou. E agora, com vocês dois, sinto que encontrei algo que nem sabia que procurava. Márcio sentiu o coração disparar.
Ele queria dizer que sentia o mesmo, que ela e Júlia estavam trazendo cor a uma vida que, por anos, foi só cinza. Mas antes que pudesse falar, um homem se aproximou, interrompendo o momento. Era alto, com uma expressão séria, e segurava um celular como se estivesse tirando fotos. Cristina Oliveira? Perguntou com um tom que fez Márcio ficar alerta. Cristina franziu o senho, confusa. Sim, sou eu. Quem é você? Só vim confirmar uma informação, disse o homem sem rodeios. Seu Antônio Oliveira é seu pai, correto? Ele tá devendo uma grana alta para uns caras em Lavras. Eles sabem que você tá aqui em São Paulo. Só vim avisar que é melhor você dar um jeito nisso antes que as coisas piorem. Ele virou as costas e se afastou, deixando Cristina pálida. E Márcio atônito. Cristina, o que foi isso? Perguntou Márcio, a voz cheia de preocupação. Quem é esse cara e que história é essa de dívida? Cristina respirou fundo, os olhos fixos no chão. É complicado. Meu pai se meteu com uns agiotas há uns anos depois que minha mãe morreu. Ele queria expandir a loja, mas as coisas deram errado. Eu não sabia que ainda estava tão sério. Ela cobriu o rosto com as mãos, claramente abalada. Eu achei que ele tinha resolvido, mas pelo jeito, ele escondeu isso de mim. Márcio sentiu uma mistura de raiva e de impotência. Queria protegê-la, resolver tudo, mas sabia que não podia simplesmente interferir. Ainda assim, não conseguiu se conter. Cristina, deixa eu te ajudar. Eu posso... Não, Márcio. Cortou ela com firmeza, mas os olhos marejados. Isso é problema meu. Não quero você se metendo. Você já tem muito com o que lidar com a Júlia, com sua empresa. Eu dou um jeito. Ele quis argumentar, mas o olhar dela o fez recuar. Em vez disso, pegou a mão dela suavemente. Tá bem. Mas você não tá sozinha, entendeu? Eu tô aqui. Não vou te pressionar, mas tô aqui. Cristina assentiu, enxugando uma lágrima. Obrigada. Só me dá um tempo para processar isso, tá? O resto do dia no zoológico foi mais quieto. Júlia, alheia ao que acontecera, continuou animada, mas Márcio e Cristina trocaram poucos olhares, cada um perdido em seus pensamentos. Quando se despediram, Cristina abraçou Júlia com força e deu a Márcio um sorriso fraco. Obrigada pelo dia, foi perfeito, apesar de tudo. Naquela noite no hotel, Márcio não conseguiu dormir. Ele pensava em Cristina, na coragem dela, na dor que ela carregava sozinha, mas também pensava no próprio passado, nas noites em que Lívia o acusava de ser distante, de não se importar o suficiente. Ele tinha medo de falhar de novo, de não ser o que Cristina precisava. E agora, com essa nova revelação sobre o pai dela, ele sentia um peso maior. Como poderia ajudá-la sem cruzar os limites que ela havia imposto? E o que aquele homem no zoológico significava? Será que Cristina estava em perigo? Os dias após o incidente no zoológico foram marcados por uma tensão silenciosa. Márcio continuava a visitar o carrinho de flores, mas Cristina estava mais reservada, como se a sombra da dívida do pai a tivesse puxado para um canto escuro de si mesma. Ela ainda sorria para Júlia, brincava com a menina e arrumava os buquês, com o mesmo cuidado. Mas Márcio percebia a preocupação em seus olhos, as pausas mais longas em suas respostas, o jeito como ela evitava falar sobre si mesma. Ele respeitava o espaço dela, mas cada dia que passava sem notícias sobre a situação com o pai, a deixava mais distante, e isso o angustiava. Márcio, por sua vez, lutava com seus próprios demônios. A promessa de nunca mais se apaixonar parecia uma corrente que o puxava para trás, mesmo enquanto seu coração insistia em seguir em frente. Ele sonhava com Lívia algumas noites, revivendo o momento em que encontrou o bilhete dela, a frieza das palavras que o acusavam de ser incapaz de amá-la. Mas ao acordar, era o rosto de Cristina que ocupava sua mente. O sorriso dela, a força dela, a forma como ela fazia Júlia rir. Ele sabia que estava apaixonado, e isso o aterrorizava tanto quanto o encantava. Uma tarde, enquanto Márcio trabalhava no hotel revisando relatórios, Júlia entrou no quarto com um desenho nas mãos. Era uma imagem de 3 pessoas. Um homem com óculos, claramente ele, uma menina com cachos, Júlia, e uma mulher com um avental florido, Cristina, todos de mãos dadas sob um arco-íris.
É a gente, papai, disse Júlia, orgulhosa. A tia Cris pode ser da nossa família, né? Márcio sentiu um nó na garganta. A inocência da filha era um espelho de seus próprios desejos, mas também um lembrete do quanto ele tinha a perder se desse errado. Vamos ver, pequena, respondeu ele, beijando a testa dela. Mas, dentro de si, tomou uma decisão. Não podia deixar Cristina enfrentar tudo sozinha. Não era só sobre ajudá-la com a dívida, era sobre mostrar que ele estava ali, de verdade, para o que ela precisasse. No dia seguinte, Márcio chegou à esquina mais cedo, antes que Cristina abrisse o carrinho. Ela estava descarregando caixas de flores de uma van, o rosto marcado por olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Ele se aproximou, oferecendo ajuda, e juntos trabalharam em silêncio por alguns minutos, o som dos pássaros e do trânsito preenchendo o espaço entre eles. Cristina, começou ele finalmente, enquanto amarrava um buquê de cravos. Sei que você disse para eu não me meter, mas não consigo ficar parado sabendo que você está lidando com algo tão pesado. Não quero te pressionar, mas me deixa te apoiar, pelo menos. Conta o que está acontecendo. Talvez a gente possa pensar em algo juntos. Cristina parou segurando uma tesoura no ar, os olhos fixos nas flores. Por um momento, Márcio achou que ela recusaria de novo, mas então ela suspirou, os ombros caindo como se estivesse largando um peso. Tá bem, disse, a voz baixa, mas não aqui. Vamos tomar um café ali na padaria. Preciso de 1 minuto, longe disso tudo. Na padaria, sentados em uma mesa no canto, Cristina abriu o coração. Contou que, após a morte da mãe, seu pai, Antônio, caiu em uma espiral de desespero. Ele pegou empréstimos com agiotas para salvar a loja de ferragens, mas os juros acumularam, e ele nunca conseguiu pagar. Cristina descobriu recentemente que a dívida agora ultrapassava R$100.000, e os credores estavam pressionando, ameaçando tomar a loja e até ir atrás dela em São Paulo. Eu mandei o pouco que tinha economizado, mas não é nem a metade do que eles querem, confessou, mexendo o café com uma colher sem encará-lo. E meu pai, ele não me conta tudo. Acho que tá com vergonha, mas também com medo. Não sei o que fazer, Márcio. Márcio ouviu, o coração apertado. Ele queria oferecer dinheiro, pagar tudo, mas sabia que Cristina recusaria. Em vez disso, sugeriu algo diferente. E se a gente falar com um advogado? Alguém que possa negociar com esses caras. Talvez parcelar a dívida ou até questionar os juros. Eu conheço uma pessoa boa, discreta. Não precisa se preocupar com custos, eu cuido disso. Só quero te ajudar a sair dessa. Cristina olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Por que você está fazendo isso, Márcio? Não, sou sua responsabilidade. Você mal me conhece. Ele respirou fundo, sentindo que era agora ou nunca. Porque eu me importo com você, Cristina. Mais do que consigo explicar. Você salvou a Júlia, mas também está salvando algo em mim que eu achei que tinha perdido. Não quero te ver carregando isso sozinha. Quero estar do seu lado se você me deixar. As palavras pairaram no ar, pesadas e verdadeiras. Cristina enxugou uma lágrima, mas sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de emoção. Você não facilita as coisas, né? Disse ela com uma risada fraca. Tá bem, vamos falar com esse advogado. Mas, Márcio, eu não quero caridade. Quero resolver isso do meu jeito, com o meu esforço. Entendido, respondeu ele aliviado. Mas deixe eu ser seu parceiro nisso, tá? Ela assentiu, e pela primeira vez em dias, Márcio viu um brilho de esperança nos olhos dela. Eles combinaram de se encontrar com o advogado na semana seguinte. E Márcio prometeu estar ao lado dela em cada passo. Quando voltaram ao carrinho, Cristina parecia mais leve, e até brincou com ele. Você tá ficando bom nisso de arrumar flores. Cuidado. Posso te contratar. Naquela noite, Márcio levou Júlia ao carrinho para ajudar Cristina a fechar. Enquanto a menina arrumava os buquês, Cristina se aproximou de Márcio e, sem aviso, deu-lhe um abraço rápido, mas apertado. Obrigada, sussurrou ela, por não desistir de mim. Márcio sentiu o coração disparar, mas antes que pudesse responder, Júlia correu até eles segurando uma rosa. Olha, papai, é pra tia Cris, porque ela é a melhor. Cristina riu,
aceitando a flor, e os três compartilharam um momento de leveza que parecia um vislumbre de algo maior. Ela se inclinou e o beijou, um beijo suave, mas cheio de promessa, enquanto Júlia, vendo a cena, correu até eles gritando: "Eba, a tia Cris é da nossa família agora!" Os três riram, abraçados, enquanto o céu se tingia de laranja e, rosa meses depois, a vida deles era uma mistura perfeita de caos e felicidade. Cristina continuava com seu carrinho de flores, mas agora com um novo brilho, e até começou a compartilhar seus poemas em um blog que Márcio a incentivou a criar. Márcio, por sua vez, aprendeu a cozinhar, ou pelo menos tentou, com resultados que faziam Cristina rir até chorar. Júlia, feliz com sua nova família, desenhava flores e corações em todos os cantos. E numa noite tranquila, enquanto os três assistiam a um filme na sala de Cristina, com Pétala ronronando no sofá, Márcio olhou para elas e soube. A promessa que ele fizera de nunca mais se apaixonar havia sido quebrada, mas pela primeira vez ele não sentia medo. Ele sentia amor, puro, verdadeiro e eterno.